Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS.
grata satisfação novamente recebendo dentro do programa a doutora Marcela Ferrão, endocrinologista, para falar hoje sobre bioimpedância, emagrecimento, sempre com aquele foco importante para que a pessoa, né, possa realmente desfrutar das boas coisas da vida, mas com saúde, dentro do peso adequado. Além disso, claro, sempre considerando os outros aspectos importantes que vêm, né, contribuir aí, e nesse sentido, é claro, ela participa conosco para trazer, né, essas informações. Tudo bom? Tudo bem. Satisfação recebê-la mais uma vez aqui. Prazer é meu. É uma alegria realmente a gente poder compartilhar aí com o nosso público ouvinte e telespectador informações que são sempre úteis e que a gente procura realmente dimensionar dentro dessa linha de atuação que temos aqui, né, dentro do quadro Alô Doutor, que é um trabalho que a gente direciona para a comunidade, o serviço de utilidade pública, e o jornalismo, né, que a gente sempre procura enfatizar, propositivo, para que realmente a gente possa refletir e possa esmiuçar mais as questões, né, ainda mais quando se fala em saúde, existem muitas coisas a serem abordadas. Bioimpedância, vamos explicar o que é isso. Então, o tema de hoje é bioimpedância. É um exame que não é tão novo, mas popularmente agora é uma novidade, digamos assim. A bioimpedância é um exame, então, existem algumas formas dela. Antigamente se colocava as mais antigas, que são se colocava eletrodos no corpo, e as novas têm formatos de balança mesmo, em que se segura os eletrodos e tem eletrodos nos pés. Mas o que é, né, essa bioimpedância? Quando a gente fala em impedância, é a passagem, então, quando a gente verifica só a passagem de uma corrente elétrica, aí das várias que tem, a gente tem alternada, e é de baixa frequência e alta amplitude. E quando vai passar por um tecido, cada um tem suas diferenças, então é por diferença da impedância, né, da resistência dessa passagem, que vai dar, então, separadamente, não só o peso, como uma balança qualquer, mas também vai poder nos dizer assim, quanto exatamente esse peso é músculo, quanto é gordura, quanto é osso, e a parte de hidratação, quanto é água. Então, ele é um exame completo, né, para poder fazer uma avaliação da composição corporal. Interessantíssimo, realmente a gente ouve falar, o termo realmente sugere, né, as relações da bioimpedância com o emagrecimento, é justamente no sentido de identificar, né, o que é gordura, o que realmente tem que ser mantido e o que tem que ser extraído, vamos dizer, do corpo que está em excesso, que pode causar algum tipo de malefício, porque na verdade a gente sabe que acumuladamente, em especial a gordura, ela traz uma série de prejuízos à saúde. Com certeza. E nessa questão assim da bioimpedância, o que essa tecnologia realmente propicia? A bioimpedância, então, é um método da gente avaliar a composição corporal, mas é algo mais específico para a gente saber o quanto é realmente a gordura, porque hoje em dia a gente ainda lida, para poder classificar o peso das pessoas, com o famoso índice de massa corporal, né? Que é a divisão, então, do peso da pessoa pela altura ao quadrado, e que tem os valores, então, entre 20 e 25 é normal, 25 e 29,9 já é sobrepeso, e acima de 30 é obesidade. Só que não necessariamente uma pessoa que está nas faixas normais, né, ela é realmente normal, porque o que importa? Se ela tiver muito mais gordura do que músculo, ela pode ser obesa. E os riscos dela vão ser tão quantos, né, vão ser iguais a uma pessoa que é fenotipicamente, ou seja, que a gente olha e diz que tem um formato de obeso, né? Então, essa é a importância da gente poder ver realmente quem é obeso de verdade e quem não é, e quem tem seus riscos para a gente poder tratar. Realmente tem aspectos bem interessantes a serem identificados, na verdade, até para poder chegar a um diagnóstico, né? Isso. Então, dentro dessa linha, evidentemente que eu gostaria de saber assim, a importância desse exame e o tempo de duração. Então, esse exame ele é importante não só para nos dar, a gente poder iniciar o tratamento do paciente, então, que ele vai nos dizer todos esses valores que eu citei anteriormente, mas também ele nos deixa calcular com mais
é algo fazer uma dieta mais personalizada, porque ele nos dá a taxa metabólica basal de cada paciente, por essa proporção, né? Porque nós sabemos que o músculo é a célula do corpo que mais consome energia. Então ele consegue dizer isso, não, ó, essa pessoa gasta X calorias por dia para se manter vivo, mas ele dá especificamente para aquela pessoa, aquela idade, altura e a sua composição. E também, não só para iniciar, mas como para a gente poder acompanhar esse tratamento, seja no tratamento clínico ou cirúrgico, porque um bom tratamento, a dieta, a pessoa não pode perder mais do que 25% de músculo, né, proporcional ao peso todo perdido. Então, é isso que a gente tem que estar ciente de ter um bom acompanhamento, porque perder número na balança não necessariamente significa emagrecer, né? Realmente, há pouco falávamos e a senhora confidenciava-me que atendeu uma paciente, né, e que não esperava, vamos dizer, olhando assim, a olho nu, não dizia que a pessoa realmente tinha aquele grau, né, de gordura no corpo. Nossa. E essas coisas são muito frequentes, doutora Marcela? Assim, há dependendo de uma boa correlação entre esse índice de massa e os valores da bioimpedância. Mas, sim, se a gente encontra com alguma frequência, não nesses extremos, né? Como eu falava dessa paciente que com 26 anos tem um índice de massa corporal normal e uma relação, então, gordura-músculo, o percentual de gordura dela é 45%. Ou seja, ela é uma obesa, né? Enquanto ela veio me procurar por uma questão estética, para ajustar alguns detalhes, a nossa preocupação atual é a saúde dela, porque ela tem todos os riscos de um paciente obeso. Acontece mais, então, com que frequência? Naqueles limites, o paciente já é sobrepeso no índice de massa, mas ele já é obeso no percentual. Porque atletas mesmo, às vezes têm muito mais músculo, mas isso são raros, né? Não temos tantos atletas na sociedade, que daí seria o contrário, a inversão, né? Realmente tem situações aí a considerar, especialmente quando se fala em manter a saúde, mas manter a saúde que eu digo assim, alimentar-se bem, manter o peso adequado, que inclusive tem relações com a idade. Eu gostaria que a senhora enfatizasse isso, porque por diversas vezes a senhora colocou a situação, além do índice de massa corporal, ainda a relação com a idade, que também tem outras perspectivas a serem consideradas. Com certeza. Esse cálculo todo, né, da bioimpedância, ele leva em consideração peso, altura, sexo e a idade, né? Porque existe uma faixa para cada nível, para a gente dizer se a pessoa está nível médio, normal, muito ruim, né? Assim a gente vai classificando. E a gente sabe que com a idade, ainda mais nós temos as alterações hormonais, mulheres entram na menopausa, homens reduzem o nível de testosterona, então pode ter essa perda de massa e também pelo desuso, né? Porque tudo o que nós não usamos se atrofia, então uma redução da massa muscular reduz o índice, a taxa metabólica basal, e a pessoa, então, gasta menos energia para suas atividades diárias. Então, por isso vem aquela famosa história que eles falam com a gente, com a idade, todo mundo ganha peso, né? Sempre é mais difícil, é muito mais difícil. Mas ver se alguém que tem uma atividade física regular, desde precocemente na vida, também está com essa dificuldade. Não é tanto quanto na população em geral, porque preservou a massa muscular, que é quem mais gasta energia. E é uma coisa importante de salientar aqui, eu gostaria que a senhora enfatizasse também a questão do músculo, né, do que realmente representa a pessoa ganhando idade, e mesmo na idade madura, do que realmente representa isso em termos de adequação ao corpo, né, para manter o seu peso e manter também a sua energia, né? Sim, a musculatura, então, quando a gente fala em metabolismo, o metabolismo é a reação de todas as nossas células, né? É o somatório de todas. E, como eu falei anteriormente,
o músculo é a célula que mais consome energia na manutenção. Independente do que foi comentado da idade e alteração hormonal e de atividade, a gente vê muito realmente isso. Quem não tem uma boa alimentação, e é essa menina então que nós comentávamos, ela tem essa relação, esse percentual alto de gordura, porque justamente um dos fatores não apenas ter uma massa de gordura elevada, ela tinha muito pouca musculatura, né? Então isso é uma pessoa que não consome, não pratica atividade física. E a gente tem que preservar essa massa muscular, e não há outro jeito de ganhar que não fazendo musculação. E tendo uma boa alimentação, com certeza. Né? Tanto no pré quanto no pós-treino, para que isso seja efetivo, né? A performance seja feita. Muito bem. Vamos entrar então em outro aspecto, a questão do exame aí, no que ele auxilia na questão da reeducação alimentar, a sua contribuição. Ele é ótimo quando a gente fala assim, porque quando tu quer estimular um paciente justamente a fazer a musculação, que é a importância, e isso é um conceito meio novo, porque antigamente todo mundo falava, quero emagrecer, então primeiro eu vou correr, eu vou fazer uma atividade aeróbica e depois eu faço a musculação. Né? E não, a musculação, por aumentar a massa muscular e aumentar o metabolismo, então ajuda a emagrecer. Mas também a gente vê essa taxa metabólica basal. Normalmente, já citei em outro momento, a taxa metabólica basal de mulheres que não se exercitam, uma faixa de idade normal, nem tão avançada, nem tão jovem, é em torno de 1.200 calorias, para menos, entre 1.200 e 1.000 e 1.200. E homens de meia idade também se pega entre 1.500 e 1.700 e pouco. Só que quando a gente pensa que 1 quilo de gordura, 1 quilo de peso, ele equivale a 7.000 calorias. Se nós desejarmos perder meio quilo por semana, teríamos que reduzir 500 calorias por dia. Então, teria que se reduzir de uma mulher de 1.200, 500 calorias, e de um homem de 1.700, 500 também. Daria 700 e 1.200. Para qualquer um dos dois, é muito pouco, né? O quanto ele poderia consumir. E é que representa um almoço mais um lanche. Não há... Qualquer fast food ultrapassa, né? Então, é isso, é para que a pessoa possa ter essa consciência que eu falo no consultório dos pacientes, ou malha, né? Ou morre de fome, literalmente, ou fica conformado, né? Porque aí tem que se conformar com a situação que tem, mas também não reclama, porque não existe milagre na Terra. A gente tem que se reeducar alimentarmente e na parte de atividade física. Realmente, nenhuma dessas opções é de se considerar, né? Porque, na verdade, elas vêm negativamente contribuir para o sedentarismo e para outras situações aí que só trazem problemas à saúde. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, a doutora Marcela Ferrão continua aqui conosco, falando aí sobre bioimpedância. Continue ligado que, no instante só, a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.
Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. De volta, continuamos aqui com a doutora Marcela Ferrão, endocrinologista, participando mais uma vez aqui conosco e hoje falando sobre bioimpedância, trazendo aí as informações importantes para a nossa comunidade, para cuidar da saúde, para o bem-estar e se manter em forma, né? Que são coisas assim que realmente a gente deve observar. E falando nisso, evidentemente, existe também as questões dos cuidados e as contraindicações com relação a esse tipo de exame. Então, não existe bem formal, né, contraindicações, pessoas que não possam fazer. É um exame bem simples, né, eu vou entrar nesse mérito logo a seguir, mas o que hoje em dia não se indica, então, em gestantes, porque não vamos colocar gestantes em estudos, né, em exames, mesmo que seja uma corrente elétrica que a gente não veja, não sinta, pelo risco de prejudicar a gestação e malformação do bebê. E quem tem marca-passo, porque daí tem a interferência de corrente elétrica. Essas são as duas populações, digamos, que a gente não indica a fazer o exame. E o que eu comentei, então, sobre o exame, porque as pessoas ficam, meu Deus, o que é bioimpedância? Atualmente, os modelos mais atuais, então, são balanças, que eu falo, né, que
que pega os eletrodos nos polegares e nos pés, e essa corrente elétrica vai passar pelo corpo inteiro. E dura em torno de menos de 5 minutos, 2, 3 minutos, está feita a leitura de toda a composição corporal. Muito bem, interessantíssimo, e claro que é uma novidade para quem está chegando agora, mas é algo que já está aí à disposição há algum tempo e trazendo, claro, resultados positivos. E, claro, para contextualizar isso, quem são os mais beneficiados? Os mais beneficiados é o seguinte, até por uma precisão maior do exame, até um determinado índice de massa corporal, porque a gordura, quanto maior a massa de gordura, maior vai ser a impedância, a resistência à passagem, né, dessa corrente elétrica. Então, em extremos, muito desnutrido ou muito, muito obeso, não tem essa precisão muito da massa de gordura, exatamente. Mas aí nós já temos extremos que são visivelmente doentes, né, na população. E o que a gente quer é pegar a faixa que há a dúvida, né? Então, os mais beneficiados são essas pessoas que podem estar numa faixa normal e podem ser obesas, ou os obesos mais leves, que a gente pode contextualizar, já é um obeso mais avantajado, né? E tanto para a indicação cirúrgica, hoje se luta muito para que mude, não seja o índice de massa corporal, apesar de os atletas não serem a população maior, há casos sim que tem muita musculatura, né? Então o peso é muscular e a pessoa teria um índice de massa corporal de obeso. Mas nós não vamos operar um atleta, né? Agora, aí, uma pessoa normal, que já seria um obeso, nós teríamos que aguardar ela atingir a forma de obeso, e aí, para dar uma indicação, sendo que a gente já sabe que ela já está correndo os fatores de risco, né? Já tem esses fatores, já está sofrendo, né, de tudo isso. Por falar em fatores, e os fatores genéticos, e enquanto contribuem nessa situação toda, porque a gente há pouco falava, e a senhora dizia mesmo, os falsos magros, os gordos, vamos dizer assim, que realmente não apresentam, vamos dizer assim, dentro da sua massa corpórea, a quantidade que outros, né, que à primeira vista não se percebe, como bem aqui colocou, mas que, de fato, isso tudo tem que ser considerado, né? E nessa relação, assim, eu gostaria que a senhora desse aqueles enfoques importantes, inclusive para direcionar o pessoal no sentido da questão da reeducação alimentar, que é tão fundamental. Com certeza. A questão da genética. Não se sabe exatamente bem, há muitos estudos de pesquisa de genética sobre obesidade, né? Mas com certeza graus extremos tem algo a se considerar. A história familiar é bastante importante. Então, em geral, pessoas obesas têm um histórico da família, de parentes, pais, tios, que também são obesos. Essa pessoa, assim, então, como a gente fala, ninguém é obeso, né? Por que é? Tem a correlação da pessoa, né, do indivíduo com a comida. Isso a gente tem que sempre contextualizar e ver, porque também numa população, em geral a família, se o pai e a mãe é obeso, mas também tem um comportamento na sua genética, é o ambiente. Aí quando tem até as fotos, até ontem atendi um casal de pacientes, a esposa e o marido, e eles falam, doutora, até a nossa gata está obesa, né? E a gata não tem a genética, então a questão da obesidade, que a gente passa para os nossos filhos, né, a respeito, e a parte de educação alimentar, que muitas pacientes então chegam para mim dizendo assim, eu quero emagrecer, e a gente conversa sobre então a parte da alimentação, mas o que come? E começa a me citar, eu comi o docinho tal, eu tomei o refrigerante, e eu perguntei, mas quem comprou? Não, fui eu. Mas por que tem em casa, né, então? Não, é para o pequeno, né, para o meu filho mais novo, porque ele é magrinho, ele pode. Aí, ou o filho é magrinho, ou o filho já também está gordinho, né? E aí não há nenhum grau de nutriente para essa criança que está em evolução, está desenvolvendo a parte neuronal, cerebral e está em crescimento. E já peguei outros extremos, então assim, que os pais levam a criança então para emagrecer, a família toda é obesa,
e diz para a criança assim: ah, mas eu faço salada, doutora, e ele não come. Eu ofereço fruta e ele não come. Mas eu chego até a fazer a comida dele em horário separado e eu não consigo fazer ele comer. Por que a criança tem que ter um comportamento e a família tem que ter outro comportamento? Se a saúde para todos seria a mesma, né? A parte da educação alimentar. Então, muitos pais esperam que o filho esteja obeso na fase adulta e aí tenha que se reeducar. E não houve uma educação, porque a gente sabe que a população brasileira está, assim, percentual de obesidade é acima dos 50%, e em nível de preocupação de saúde pública, então tem que haver um investimento nessa parte da educação, seja dos lanches na escola, e a educação da população, porque a gente vai ter que investir no básico, nas crianças, para que não se tornem adultos obesos. E, claro, os obesos a gente tratar, dar um bom tratamento, já que agora é reeducar mesmo. Então, doutora Marcela, estamos chegando aos minutinhos finais aqui do programa e, claro, gostaria que nesse instante aí você aproveitasse esses minutos para agregar aquilo que realmente julga importante, que venha contribuir, inclusive, com informação para o pessoal que está ligado aí com a gente, né, no tocante à temática de hoje, que é a bioimpedância. A bioimpedância, para a gente fechar então, é um exame que complementa a avaliação. Quando nós estamos falando em educação alimentar, excesso de peso ou magreza, ela não serve somente para isso, para a gente avaliar seja um atleta ou graus de obesidade. Também é utilizado, existem muitos estudos, quando a gente fala na sarcopenia do idoso, ou seja, para acompanhar a construção corporal de um idoso, acamados, ou pacientes que tenham doenças também crônicas, né, que há uma perda da composição, um consumo muscular muito acentuado, como a gente vê em casos agudos, assim, casos bem graves que já têm AIDS em evolução, ou pacientes oncológicos, também, e são casos de indicação, para que fique claro, não é assim um exame do emagrecimento, não, ele é um exame que tem o seu fundamento para a gente avaliar exatamente a composição corporal do paciente e dali poder traçar um bom plano, né, de alimentar e de exercício físico, quando a gente fala no emagrecimento ou no ganho de massa muscular, dependendo do que se fala. Em alguns casos, utilizando suplementos, que, como diz o nome, é suplemento, né? Ele é para complementar a dieta e não para ser a dieta e nem medicamento. Muito bem, realmente. Boas informações, né? Ficamos muito contentes mais uma vez tê-la aqui conosco. Vamos agradecer aqui pela participação. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer?
Somos a ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia. 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.